Shabbat Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. Eu sou Sami Stachov e tenho o privilégio de compartilhar esta tela e este comentário com a minha querida Ivani. Shabbat Shalom, Ivani. Shabbat Shalom, Sami, Shabbat Shalom a todos. É um prazer sempre estar aqui para falar sobre as coisas de Deus. Pois é, o nosso assunto preferido, né? A gente É, vira e mexe e fala sobre as amenidades do dia, mas de repente a gente se dá conta de que saímos dos assuntos do dia para colocar Deus no meio dos assuntos do dia. E é isso que a gente gosta verdade. de fazer, conversar, cumprir aquilo que Deus pediu, que nós falássemos das palavras dele quando nos levantamos, quando nos deitamos, no caminho, em todos os lugares, em todas as ocasiões. E é por isso que a gente insiste tanto. Lê tua Bíblia, leia, leia. Não aceite somente o nosso comentário, mas considere que nós estamos aqui comentando. Então, comentário não significa que é uma lei. A lei é a Torá. O resto é acidente de percurso. E nesta semana nós temos o privilégio de compartilhar com vocês a Parashá Vaigash, se aproximou. E ela está em Gênesis 44, do versículo 18 até o 47, versículo 27. A Haftará, o profeta Ezequiel 37, de 15 a 28. No Brit Hadashah, nós temos Lucas 6, de 9 a 16, e dentro dos Salmos, o 48. E a Parashá se chama Vaigash, porque ela começa dizendo: Então Judá se aproximou dele, de José, e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Uau! Impressionante. Judá, ele está diante do irmão dele, não o reconhece. Judá tem um peso na consciência, foi ele que incitou os irmãos a fazer a confusão de levar José até lá. E eu começo lendo para vocês Gênesis 44, do versículo 32. Porque teu servo, José falando a José, aliás, desculpe, Judá falando a José, esse é amigo, porque teu servo se deu por fiador por este moço para com o meu pai, dizendo: se eu o não trazer, se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo do meu senhor. E o moço que ele se refere é Benjamim, o irmão menor, o caçulinha, e o moço que suba com seus irmãos de volta para casa. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que ao meu pai sobrevirá. Ivani, que meleca que esse cara aprontou, e parece que o peso do arrependimento bateu forte, né? Bateu forte. Bateu forte e ele não tinha como sair dessa, né? Não tinha como sair dessa de, dessa situação. E, e aí, nesse ponto, a gente vê como que Deus aproxima as coisas, né? Como José teve que contar, né? Se desmoronou todo e falou: Não, olha, eu sou o seu irmão, aquele que vocês. Então, Judá se confrontou direto com a situação que ele tinha mais arrependimento, mais culpa, mais tudo. E aí José põe Deus no caminho, põe Deus no meio, fala assim: Não, mas olha. Foi Deus que fez tudo isso para que, neste momento, eu estivesse aqui para providenciar ah, os recursos para todo mundo. Então, assim, arrependimento é uma força que a gente não consegue medir, né? O arrependimento traz essa possibilidade de Deus agir na vida, como agiu com Judá, e falar: Não, isso está, estava dentro dos meus planos. E Judá, e daí eles puderam se reconciliar, se aproximar, né? Então, assim, o movimento todo dessa paraxá é Judá se aproximou de José, José se aproxima dos irmãos, né? Deus
se aproxima da família de Jacó que volta, que vem para o Egito. Israel se aproxima do destino dele, né, de ser um povo escolhido por Deus. Então, assim, o arrependimento que move muitas coisas. Então, o que você coloca de uma maneira bem clara é de que realmente teve que haver uma cura interior de Judá pelo seu problema. Tanto assim, gente, tanto assim, que em Gênesis 37, aliás, desculpa, Gênesis 38, Judá se É, afasta dos seus irmãos por um tempo. Por quê? Porque ele não conseguia ele mesmo estar em paz com os amigos, irmãos, camaradas, companheiros. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha incitado a confusão. Mas vejam de que esse peso ele vai remoendo o nosso interior. Quando a gente não trata do pecado que nós fizemos, e aqui pecado na sua amplitude, o pecado nada mais é do que quando nós nos afastamos de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, o que, que a gente é? Inimigo. Hum? Ou você está perto ou você está longe. Quando você está perto, inimigo. então você tem um relacionamento com Deus e você interage com Deus e vive as alegrias de ser servo de Deus. Já aqui nós vemos o contrário. Judá se afastou de Deus tanto que ele se propôs matar o irmão. Então, quer dizer, o negócio tinha escalado numa proporção enorme, fortíssima. E creio que isso realmente nos traz a uma grande realidade. Como é que está teu arrependimento diante de Deus? Você realmente entende a tua necessidade de arrependimento? Porque eu confesso de que eu preciso me arrepender o tempo inteiro. Aquela que você diz assim, Senhor, que meleca que eu aprontei. E eu preciso desse perdão para continuar esse entrosamento com Deus, essa maneira de conviver com Deus o tempo inteiro, que nos permite um relacionamento de proximidade. Agora, quando nós não temos essa proximidade com Deus, nós estamos do outro lado. Então, o Brit Hadashah nos ensina a falar de arrependimento e dar frutos desse arrependimento. O que eu quero dizer para vocês? Eu acho de que há uma conversão de nossa linha de conduta de afastados, reconhecer que nós precisamos nos converter desse afastamento de quem é o Criador e, assim, então, trazer frutos dignos de arrependimento. Mas cuidado que não sou eu que falei isso, tá? Eu peguei cola. Sabe de quem eu peguei cola? De Yeshua. Mateus 3,8 diz exatamente isso. Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. É isso aí, Vani? Pois é. Falar de arrependimento é a mesma coisa que falar de reconhecimento da nossa pequenez diante de Deus e nossa pequenez diante de todas as coisas, né? E arrepender é, como você falou, voltar aquilo que você deixou para trás mal resolvido. E como Deus faz isso, a gente vê na história de Israel todo o tempo Deus chamando Israel para se aproximar, para estar junto. E ele faz isso com a gente também, né? A gente pensa que a gente se arrepende e vai diante de Deus. Não, mas é o Espírito Santo de Deus que nos convence de que a gente precisa estar diante de Deus. Então, ele está próximo a todo momento, mesmo quando a gente não percebe, e mesmo quando a gente precisa rever tudo aquilo que a gente tem feito, né, na vida, que às vezes nem sempre é muito fácil mesmo, né? Rever uma posição, rever uma atitude que você teve um tempo atrás. Mas quando o arrependimento vem, parece que abre o caminho para todas as coisas, né? Abre, Deus abre. E assim como Deus fala que estava aqui com Israel em todo momento, quando eles vieram para o Egito, quando eles saíram do Egito, quando eles fizeram, Ele está com a gente em todo momento. E isso deve ser um ânimo, acho que é uma palavra de ânimo para a gente, porque
quando a gente defronta com o próprio pecado, a gente realmente fala, meu Deus, se não for o Senhor, eu estou perdida, né? O, eu nasci numa casa judaica, fui numa escola religiosa, aprendi Torá, mas não aprendi a vivência com Deus. Aprendi o contexto, mas não sabia como aplicá-lo. Não aprendi como aplicá-lo. Então, ia na sinagoga, sim. Praticava o judaísmo, sim. Mas perto de Deus, de maneira nenhuma. Por quê? Porque eu ia na religiosidade e não na fé. E enquanto caminhava na religiosidade, eu simplesmente andava numa linha de conduta aonde não deveria ter desvios, mas tinha. Ah, sabe o que que é? Deus não viu. Ah, sabe o que que é? Não é assim. Não, eu gosto desse texto, não gosto do outro. Aí, um dia, eu fui literalmente atropelado por Yeshua, aonde me dei conta de que realmente eu estava mentindo para Deus o tempo inteiro. E foi neste momento que o arrependimento veio de dentro para fora. Não é aquela que diz assim, ih, cara, pisei na bola, tá tudo bem, já passou. Não. Esse arrependimento não é o que vai te aproximar de Deus. O que vai te aproximar de Deus é quando ele literalmente cria um acidente, que é um incidente, para você parar, olhar e dizer assim: bom, agora está na hora de acordar, né? E se está na hora de acordar, traga frutos do teu arrependimento. É isso aí? Pois é, você falou nasci numa casa judaica. Eu também nasci numa casa cristã, que numa família que há pelo menos duas gerações já estavam diante de Deus, né, convertidos e na igreja cristã e tudo. E quando eu tinha assim, pouca idade, eram 18 anos, sabe quando você está revoltado com absolutamente tudo, que não quer saber de nada, né? E aí eu cheguei diante de Deus num acampamento de jovens, eu cheguei diante de Deus para falar para ele, Deus, não estou vendo perspectiva na minha vida, não estou vendo nada, com 18 anos, né? Assim, não estou vendo nada, não estou vendo nada. E aí Deus mostra aquela palavra de Provérbios, né? Assim, meu filho, siga a instrução do seu pai e da sua mãe. E a instrução do meu pai e da minha mãe era crer em Deus em primeiro lugar. Aquilo direcionou o resto da minha vida. Não quer dizer que a gente não que eu não pequei, que eu não fui, que eu não desviei desse tempo todo, mas assim, todas as vezes Deus está pedindo para a gente se aproximar. O arrependimento tem a ver com aproximação. Eu não consigo falar de outro jeito, sabe? Assim, arrependimento tem a ver com Deus se aproximar da gente, que Ele está sempre próximo, e a gente se aproximar dele. Talvez não dê para entender tudo de uma vez, mas dá para confiar que Ele está cuidando de tudo, né? E não dá para explicar o passado muitas vezes, não dá para a gente entender, mas dá para a gente se render a Deus, porque Deus já estava no nosso passado e está hoje no nosso presente. E Ele está cada vez mais querendo se aproximar de nós, né? Então, agora, fazendo um resumo histórico da sequência que nós falávamos. Por que que Deus permitiu que Judá se revoltasse e quisesse matar José? Por que que Deus É. permitiu que José fosse jogado numa cova? Por que que Deus permitiu que José fosse vendido como escravo para a casa de Potifar, que ele fosse na cadeia e que de repente ele virasse vice-rei do Egito? Porque Deus queria tirar o povo da idolatria de Canaã, Eretz Canaã, a idolatria em si, e tirá-los para um lugar onde ele separasse esse povo. Santificar é separar. E Deus tinha o plano, santificá-los. E para isso, então, precisava criar toda essa situação. E é aí onde importa que a gente não se oponha ao plano de Deus. O plano de Deus é perfeito. Nós é que não entendemos o plano dele. E desculpe, é melhor que a gente não entenda, porque senão nós vamos querer ajudar Deus e aí dá uma confusão medonha.
Mas o fato é de que o importante é que nós possamos nos manter próximos de Deus. E isso demanda um arrependimento permanente. E esse É, arrependimento é justamente o que nos aproxima, vai gash, nos aproximar, mas não necessariamente dos homens, o que também é importante, mas fundamentalmente que nós possamos nos aproximar de Deus, o Criador, aquele que fez só por falar os céus e a terra. Então, se existe um foco na Parashá Vaigash, como estamos falando, é que realmente você pare para pensar como é que você se reaproxima, primeiro de Deus e depois de tudo aquilo que Deus colocou no teu caminho. E não reclame do teu caminho, não. Pelo contrário, ponha-se diante de Deus e pergunte: Senhor, eu estou no centro da tua vontade para que a tua vontade prevaleça e que eu não te atrapalhe? Porque venhamos e convenhamos. Deus, ele continua sendo Deus apesar de nós. Então, vamos deixar ele fazer a obra dele. E que nesse Shabat você tenha tempo de reflexão para, em arrependimento, te aproximares do nosso Criador. E que esse seja o tema do teu Shabat. Shabbat Shalom, pessoal! Shabbat Shalom, pessoal.